Eu sou o Wildes de Silvânia. Eu sou Silvânia de Wildes. Queremos deixar uma mensagem sobre nossa vida, a qual no passado a gente vivia no mundo das drogas. E pela misericórdia e a graça do Senhor, nós somos resgatados por Cristo. E hoje nós vivemos na presença do Senhor. Eu sou Silvânia, que fui moradora de rua e fui uma garota de programa. E hoje sou resgatada pelo Senhor Jesus. Wildes e Silvânia, conta pra gente um pouco sobre como foi a vida de vocês nessa questão de drogas. Fala um pouco sobre a questão das drogas na vida de vocês. Infelizmente, conheci as drogas, na adolescência, numa época em que vivi nas ruas aí na minha comunidade, e aos poucos eu fui conhecendo outros tipos de droga e me compliquei, Fui morar nas ruas, comi lixo, adquiri doenças psicológicas, emocionais, devido ao consumo e uso das drogas, A minha vida começou a correr perigo por estar envolvidos com o mundo do crime, que era o uso e o porte de drogas, estar envolvido com pessoas que vendiam as drogas. Então a minha vida teve um perigo, Corri perigo de morte, mas graças a Deus, Houve uma oportunidade que Deus nos concedeu e houve libertação. Silvânia, como é essa questão que você falou de ter sido garota de programa? Em que momento isso entrou na sua vida? Eu era garota mina de rua. Dos 13 anos aos 15 anos eu morei na rua. Com 21 anos eu comecei a me prostituir para sustentar a minha casa. Com 23 anos eu conheci as drogas. E aí eu fui uma usuária de pó, depois eu passei a ser uma usuária de crack. Se eu já era escravizada pelas ruas, aí passei a ser escravizada pelo crack. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu pude casar e ter uma vida com Jesus, Deus me libertou daquela vida da escravidão, fazendo parte de uma escravidão, pelo inimigo, que o inimigo ele usa e nos faz ser escravo, nos leva ao fundo do poço, se lamear, e depois Deus vai lá e resgata, como ele fez com a minha vida. Wildes, essa questão de sofrer risco de morte, por que passou a ter medo de morrer? Ficava devendo? Marcelo, eu tive envolvimento, com algumas facções criminosas que vendiam as drogas, E para poder adquirir as drogas eu mentia muito, Mentia para minha família, para adquirir dinheiro, mentia para as pessoas nas ruas, para os meus vizinhos, para os meus amigos. Mentia para o tráfico também? Inclusive para o tráfico, Era uma forma que eu dizia, que receberia uma quantia financeira tal dia, que teria recurso financeiro tal dia, e aí terminava fazendo dívida, E essas dívidas ia se acumulando, como não tinha como pagar, aí havia as ameaças de morte, Como várias vezes fui ameaçado de morte por ter dívidas e não conseguir pagar elas, porque devia, se eu conseguisse algum recurso eu não pagava, eu ia comprar mais drogas, Porque a compulsão muito forte pelo crack eu não pagava, então isso aí trazia risco para minha vida. Me diz uma coisa, como foi o último dia de vocês na droga? O último dia foi o dia 5 do mês Você lembra julho, também disso, dia Silvânia? 5 do mês de julho. 5 de julho de que ano? De 2016. Foi o último dia em que eu me lembro e estava sobre o efeito, estava desesperado, O pânico que a droga me causava, por dever a muita gente, Então toda vez que eu fazia consumo, vinha uma alucinação que a minha vida ia ser ceifada naquele momento. Então no dia 5 de julho de 2016, à tarde eu estava sobre o consumo do crack e um desespero muito grande. Foi daí desse dia que eu me levantei dentro da casa que eu morava, ali na Burudanga, e saí correndo. Eu lembro que eu saí correndo e vim aqui até a igreja Teosópolis, me encontrar com meu amigo e irmão Marcelo. Foi nesse dia que houve libertação na minha vida. Naquele momento ali, mesmo eu sob efeito,
eu vi a mão de Deus ali arrancando de mim a droga que estava no meu organismo. Eu senti a mão de Deus arrancando e houve sobriedade e houve ali uma oportunidade. Mas veio você sozinho? No momento eu saí de casa sozinho, mas aí Deus trouxe Silvânia em seguida e juntos a gente entrou em concordância de buscar um centro de recuperação e aí houve essa oportunidade pra E aí vocês foram no mesmo dia, foram no outro dia, como foi? Não, houve agora uma etapa, né? Houve agora fases. Dia 5 eu conversei com o Marcelo que não poderia mais voltar para casa. Aí agora o irmão Marcelo junto com outros irmãos assumiram a responsabilidade de nos colocar em uma pousada. Ficamos numa pousada, eu creio que 2 dias. Ficamos dia 5, dia 6 e... dia 5, dia 6 e a gente viajou no dia 7 para a fundação. Amém, amém, amém. Vocês, o período que ficou lá na fundação, como é que foi para vocês esse período lá? No momento que cheguei na fundação, eu cheguei determinado. Falei, Senhor, de agora em diante eu vou te servir e preciso da tua ajuda. Marcelo, para mim, não havia diferença entre estar na fundação e estar nas ruas. Por quê? Porque nas ruas eu tinha dificuldades e precisava de estratégia para sobreviver aqui nas ruas. Na fundação eu também tinha dificuldades e precisava de estratégia para sobreviver lá dentro. Aí onde o Senhor entrou com as estratégias e eu consegui sobreviver dentro da fundação, que não é fácil. É verdade. A Fundação Dr. Jesus, inclusive, é uma fundação que tem ajudado milhares de pessoas, né? Parece. Quantas pessoas ficam a cada período lá? A Fundação Dr. Jesus, na época que nós estávamos lá, ela comportava 1.100 pessoas. Tem lá tanto homens quanto mulheres. 1.000 homens e 100 mulheres. A quantidade de mulher é menor pelo risco que se corre diante da quantidade de mulher. Mas 100 mulheres, eu tenho que 113 mulheres, na época era tratada na fundação. Então, Silvânia, lá na Fundação Dr. Jesus, você se encontrou com Cristo? Foi. Como tem um ditado lá dentro que casca de demônio só sai com jejum e oração. Então o pastor Isidoro, ele sempre passava isso pra gente. Então aí a gente tinha os momentos de oração e de jejum. Então eu creio que foi a base do jejum e a oração que os demônios que possuíam o meu corpo foi liberto neste lugar, porque foi o tratado de Deus. Vocês eram casados? Não. Vocês, enquanto estavam lá, não eram casados. Quando voltaram de lá para cá, se casaram? Como foi? Entramos como casado assim, pelo fato de que a gente Morávamos juntos, né? Por isso que a gente podia se ver na visita. Se a gente não tivesse como casado, a gente não poderia se ver. Sim. Então na visita a gente entramos como casado. Sim. Aí na visita a gente se via. Mas do caso assim, eu não sabia se ele ia ficar comigo mesmo ou se ele ia me largar, né? E ele? Será que ele achava que você ia querer ele? Eu acho que tava mais fácil para ele me largar. Mas e como que é que aconteceu essa vontade de casar mesmo? Por que vocês resolveram casar? Bom, eu tinha um plano, né? Eu falei, eu vou me libertar das drogas e vou ter uma vida nova. Aí minha vida nova não incluía a Silvânia fazendo parte dessa vida, não incluía a Silvânia. Eu queria viver outra vida, outra história, né? Tinha sofrido muito nas drogas, né? Na vida destrutiva, eu queria uma nova oportunidade. Bom, e aos poucos Deus ele foi trabalhando no meu coração. E ele sempre me trazia a minha história e a história de Silvânia. A gente tinha uma história juntos, né? Então essa história ela não poderia ser contada só comigo, de forma nenhuma. Essa história teria que ser contada o casal. O casal tem uma história e essa história seria contada como casal. Aí Deus começa a trabalhar no meu coração e usou um amigo chamado Israel. Ele, por que você não pede ela em casamento? Aí naquele momento Deus trabalhou em meu coração. Aí conversei com Dona Conceição, que na época ela era coordenadora da fundação, que não podia ser feito esse procedimento. Dona Conceição conversou com o Isidório, eu também fui procurar o pastor Isidório para pedir ela em casamento. Pedi ela em casamento em uma visita, um amigo meu, Stanley, ele
eu com medo de falar com o Isidório, que o Isidório é um homem muito severo no tratamento, né? Aí É o jeitão dele. Foi atrás de seu Isidório. No momento, seu Isidório ficou alegre com aquele pedido de casamento, autorizou, ele voltou feliz. Olha, ele permitiu. Eu saí correndo, que eu não podia me aproximar dela, nos momentos de só num momento determinado. Aí tive autorização, fui até ela e pedi ela em casamento, e daí começou outros laços, né, que poderiam ser criados por Satanás para que nossa vida não houvesse transformação. Aí foi jogado por terra e ali a gente começou a ser um casal, né, um pedido de noivo, agora traz uma aliança entre nós. Né? Eu coloquei uma aliança no dedo dela e aí começamos a ser um casal de noivos. E depois que vocês saíram de lá da fundação, para oficializar o casamento? A gente fazia parte de uma denominação aqui em Itabuna, e aí para se batizar, para a Silvânia se batizar, ela precisava ser casada. Oficialmente no cartório e tal. Cartório. Aí começamos os trâmites legais para que houvesse, né, o casamento. E aí tinha o irmão Silas, a irmã Liliane, que era uma pessoa que estava próxima na época, o irmão Marcelo, o irmão Anselmo, pessoas que estavam próximas da gente, que Deus trouxe como família para nós. Aí começa agora o projeto, né? O processo de casamento no cartório. Sim. Aí aconteceu no dia 2 de fevereiro de 2018. Né? 2 de fevereiro de 2018, nós nos casamos, tendo como testemunhas e amigos o irmão Marcelo, a irmã Liliane, o irmão Silas, estavam conosco no dia do nosso casamento. Amém. E vocês tiveram alguma festa, alguma comemoração que fizeram de casamento? Como foi, Silvânia? Eu fui contemplada pelo Marcelo, pelo Anselmo, pelo grupo, né, que ali fizeram a palavra certa. Na verdade, foi um grupo de muitas pessoas, De muitas pessoas. Muitas pessoas que me presentearam com um casamento. A minha, o Wildes, né? Uma festa de casamento. Uma festa de casamento que eu nunca imaginaria ter, né? Na minha vida. Maravilhoso, né? E naquele dia do meu casamento, aí essa festa foi feita aqui numa área da igreja Teosópolis. Eu vou falar agora da igreja Teosópolis. No pátio do colégio. No pátio do colégio da igreja Teosópolis. E o mais interessante do nosso casamento é que, eu vou falar, isso, fica pessoas importantes. Foi impressionante. Tem uma mulher, amiga, irmã, Marley Fernandes, que é uma pessoa que faz parte da nossa vida. Ela estava servindo no nosso casamento. Dona Marley, ela é uma pessoa que trabalha numa área especial, vou dizer assim, especial. E estava servindo no nosso casamento. Mas Anselmo, ele é pastor, e Anselmo também estava servindo no nosso casamento. A Vitória, que é uma amiga nossa, ela tocou no nosso casamento ao vivo. O Pedro, que é o irmão da Vitória, ele também serviu no nosso casamento. Tinha fotógrafo. Nosso casamento teve fotógrafo que estava fazendo parte do nosso. O irmão Marcelo, ele estava servindo na cozinha do nosso casamento. Então, isso é maravilhoso. Me lembra de uma palavra que o Senhor, ele falou comigo na fundação, que ele ia me colocar para sentar no meio dos príncipes. Aí o Senhor, quem são esses príncipes? No dia do meu casamento, os príncipes estavam sentados lá. Os convidados que estavam no meu casamento eram príncipes, e esses príncipes estavam nos servindo. E interessante, Wildes, que alguns dos nomes que vocês não conhecem, que estavam presentes, haviam lá, no dia do casamento de vocês, haviam advogados servindo, havia esposa de juiz servindo, havia funcionários do governo servindo, haviam pessoas das mais diversas classes sociais, do faxineiro à pessoa mais socialmente importante, estavam lá servindo. Então foi um momento maravilhoso. E tem uma outra coisa gostosa que aconteceu no casamento de vocês, que eu quero aproveitar, é que tinha só uma religião presente, uma denominação. Essa é a parte importante. O irmão que estava ali fazendo o culto, né, do nosso casamento é o irmão Carlos Cerqueira. Ele faz parte da igreja adventista, né? Estava ali a igreja batista, Teosópolis, irmãos da igreja adventista, estavam junto conosco irmãos da igreja Assembleia, estavam junto conosco irmãos da nossa igreja, da igreja católica,
maravilhoso quando Deus ele quebra as barreiras e une o povo para adorar o nome dele. Quando há libertação em vidas, o céu ele festejou naquele momento. Havia uma festa acontecendo sobre o nosso casamento aqui na terra e havia uma festa no céu pela reunião desse povo na libertação de alguém que Deus transformou. É muito importante a gente estar sempre lembrando desse momento. A gente não esquece desse dia. Foi um dia maravilhoso pela união de pessoas importantes e humildes, mas pessoas que servem a Deus, estavam ali presentes no nosso casamento. E é interessante isso, porque o casamento de vocês foi o primeiro casamento que eu vi, na minha vida que eu vi, que houve a participação de tantas denominações religiosas juntas, né? Amém. Sem nenhum conflito. Sim. Estava lá a Igreja Adventista, a Igreja Assembleia de Deus, Igreja Batistas, todos unidos num só propósito, que era adorar ao Senhor através do casamento de vocês. Então, foram momentos muito maravilhosos aquele dia. Inclusive, nós trabalhamos, né, Wildes? Você também. E você e Silvânia também trabalharam. A gente ralou para aquele casamento acontecer. Você carregou mato. O mais importante, Marcelo, naquele casamento que foi um aprendizado, né? Eu aprendi muito naquele dia, né? Você sabe de onde veio aqueles matos que a gente arrumou para o casamento? Eu nunca imaginaria que a CEPLAC trabalharia com ornamentação de igreja, né? E a CEPLAC trabalha com isso, né? E naquele dia a gente ganhou, né, uma quantia de uma planta que eu já pesquisei, que é uma planta rara, para ornamentação do nosso casamento. A gente foi buscar esse material, eu lembro que foi eu e o irmão Marcelo. E você sabe quem foi que autorizou a busca dessas plantas, não, né? Sabe não. Eu vou lhe dizer... Eu ouvi falar no nome de um pastor. Pastor Geraldo Meirelles. Ele era funcionário da CEPLAC, foi ele quem autorizou, nós fomos lá buscar essas plantas. Amém. Ele mora aqui na porta da minha casa, mora ali o sujeito. Então, Deus providenciou para vocês um casamento que vocês assim, tinham imaginado que seria daquele jeito? Tão, assim, com tudo que teve? Não, eu tive direito a 2 vestidos, né? E teve coisas engraçadas que aconteceram também. Para a gente subir aquela ladeira na volta do casamento, lembra? Sim. Chovendo. Marcelo. E teve também tiroteio lá em cima que a gente nem... Como se trata do mundo espiritual, é interessante, né? A gente casou, houve uma festa no céu, houve uma festa no planeta, né? Na nossa cidade, houve chuva, né? É uma chuva de bênção, e houve revolta também do inferno, né? Aqueles tiros que foram dados, ali era um protesto de Satanás, né? Se rebelando contra a nossa libertação. Quem sabe algumas pessoas não entenderam naquele dia, mas ali foi uma manifestação. E a gente passando de carro no meio daquela confusão toda. No meio uma guerra. E o interessante é que a gente só foi saber depois. Que uma guerra estava acontecendo. No momento que a gente estava sendo transportado para nossa casa, né? A gente ia para a lua de mel, né? E estava acontecendo uma guerra na nossa comunidade, né? Então a gente glorifica a Deus por naquele momento ele está nos blindando para que nada venha a acontecer. Tem um outro fato que aconteceu na vida de vocês, que eu me lembro, que é o encontro de casais com Cristo. Vocês fizeram um encontro de casais, não foi? Foi em que cidade? Ilhéus. Ilhéus. E vocês saíram daqui, foram para Ilhéus, iam e voltavam todo dia? Como foi? Marcelo, o trabalho de Deus ele é interessante. Deus ele trabalha nos mínimos detalhes, né? E o que mais me alegra no encontro de casais, o aprendizado que nós tivemos lá, né? E a amizade. Não pode contar os segredos. Aprendizado e amizade que nós fizemos lá. O mais interessante, Silvânia vai contar agora, é um assunto sobre a vida pessoal de Silvânia, que está relacionada à avenida onde a gente ficamos e o hotel que nós ficamos. Silvânia vai falar. O hotel que nós ficamos ali, né? De frente, quase de frente, tem uma casa noturna. O hotel Barra Vento. Barra Vento tem uma casa noturna chamada Espelho.
Eu passei um ano ali me prostituindo para salvar, para dar alimento a meus filhos, montei minha casa, né? Eu não usava droga, mas eu era escrava, né, da prostituição ali. Né? Interessante que Deus me levou lá e fui muito no motel Barra Verde, que fica ao lado, fazia trabalhos ali várias vezes. Na beira da praia ali, já cansei de andar ali, me prostituindo também, que é na beira da praia do mar ali, né? O Barra Verde ali também, né? Isso. Pois é, ali também. Então eu fui ficar no hotel, num lugar que eu antes... Mas vocês, como foi isso? Vocês pagaram pelo hotel? Como foi? Não, a gente ganhou um presente. Presente também. Foi um presente, Marcelo, e o importante desse presente, que Deus nunca me deixa esquecer. Vocês lembram o nome do pastor? Não, Marcelo, né? Mas não. Eu lembro. O nome do pastor é Abraão, pastor Abraão da Igreja Batista Memorial. Olha só a união das igrejas, né, do povo de Deus. E o interessante é que quando Silvânia me falou dessa situação, que ela ficou nessa casa de prostituição chamada O Espelho, e ela agora está dentro de um hotel acima, ela ficou acima, né, num andar mais alto do que o local que ela trabalhava. Olhando de cima para baixo. De cima. Deus colocou ela em cima, acima do lugar que ela estava. Ou seja, minha filha, eu vou te honrar, porque eu sou Deus, e colocou ela em cima. E a gente passava pela avenida, sabendo que os anjos do Senhor, e glorificando a Deus, porque Ele estava nos levando para um projeto dele, para a nossa vida no futuro. É glorioso demais. Então o encontro de casais na vida de vocês assim, foi uma coisa muito importante. E foi um encontro de casais da igreja Adventista. Da igreja Adventista. Isso, e uma lua de mel, né? Praticamente a gente vive uma lua de mel. A irmã Marise. Irmã Marise, bênção de Deus também. Espero que ela veja esse vídeo. Vai ouvir. Bênção de Deus, a irmã Marise conseguiu uma vaga para que vocês pudessem fazer o encontro que lá na denominação adventista é chamado de RCC. RCC, isso. Né? E a irmã Marise, eu creio que ela tem contato de outras pessoas que a gente ali vivemos juntos. Eu quero agradecer mais uma vez, porque a gente não esquece desses momentos, a todos que faziam parte do RCC nessa data que nós participamos aí do encontro de casal. É maravilhoso. Foi que ano? Marcelo, no momento agora para mim te falar... Foi no mesmo ano do casamento? Não, né? Eu creio que sim, eu creio que foi... Isso, Marcelo, obrigado. Foi... 2018. 2018, eu creio que dias depois do nosso casamento, eu creio que 15 dias ou 20 dias depois, houve para nós esse presente do RCC na nossa vida. Então, na verdade, vocês passaram uma lua de mel bem passada, né? Sim. No hotel, com um encontro de casais. Sim. A gente ainda tem comunicação com pessoas que passam por nós. Com certeza. Tem um casal de amigos que a nossa amizade foi selada naquele momento ali. Nós somos irmãos e amigos até hoje. Nós temos um contato e estamos sempre em contato um com o outro. Então é maravilhoso, né? A graça de Deus em nossa vida. Wildes e Silvânia, eu quero perguntar. Vocês já ouviram falar do Ministério Resgate da Igreja Batista Teosópolis? Trabalho com dependentes químicos da Igreja Teosópolis? Marcelo, eu creio que esse grupo Resgate já orava por mim, por Silvânia, porque eu lembro que quando eu estive na Igreja Teosópolis, eu fui apresentado a uma senhora. Eu creio que ela deve ter uns 70, 80 anos, eu creio. Uma senhora de cabelos brancos, cabelo curto. E eu fui apresentado a ela pelo irmão Marcelo. Olha, irmã, esse aqui é o casal que a senhora intercede por eles. Ela orava por nós dois há um ano. Ela era intercessora e ela nos viu transformados pela graça de Deus. Então, eu agradeço por esse grupo, também agradeço pelo processo de intercessão, que é importantíssimo dentro de um grupo. Então, além do Ministério Resgate, de terem feito trabalho de resgate junto a vocês, sim, que eu me lembro que na noite do resgate, sim, de vocês, sim, que vocês estavam ameaçados de morte, sim, nós fomos na casa do irmão Acácio para pegar um dinheiro para pagar o hotel. Sim. Lembra disso? Isso, eu creio que há 15 dias atrás a gente foi na casa do irmão fazer uma visita a ele. E no momento que a gente chegou, a esposa disse que ele tinha chegado naquele momento, ele estava descansando, a gente não quis incomodar. Mas a gente sempre tem ele na memória, e quando a gente pode, a gente passa ali pela porta. Se a gente tiver a oportunidade de conversar com ele, a gente chega. Já tivemos aí recentemente na casa dele.
E a gente não esquece desse grupo, né? Que muitos do grupo não aparecem. Tá aí, Acácio, tá aí, ó. Às vezes a gente contribui financeiramente com uma causa e a gente nem sabe como foi que as coisas aconteceram. Tá aí, a sua contribuição chegou bem na vida de Wildes e Silvânia e abençoou naquela noite, e você talvez nem se desse conta de que isso tenha acontecido. Deus usou sua vida, Deus usou as Déboras, o Ministério Déboras da nossa igreja, que estiveram orando, a irmã Herói e tantas outras irmãs envolvidas no processo de intercessão. Amém. Deus usou o pastor Genilson, o pastor Geraldo, Deus usou o irmão Ancielmo Prate Santana, que será nosso pastor um dia, em nome de Jesus, porque ele fez o seminário, é bacharel em teologia, é teólogo, né? E nós somos gratos a Deus pela vida de vocês dois. Amém. Saibam vocês dois, Wildes e Silvânia, que vocês são um exemplo para nós. Nós que estamos servindo ao Senhor, precisamos aprender com vocês. Eu quero aprender a simplicidade do Evangelho. Ele está comentando aqui também que mesmo depois de ser resgatados, né, depois que nós estávamos bem aqui, né, passamos por umas dificuldades, né, com a ajuda do Marcelo, com a ajuda do Danilo, com a ajuda de Dona Marley, né, a gente viemos também ganhar cestas básicas, entendeu? Teve isso que a gente também... Então é isso. Então a gente tem que lembrar também do Ministério de Ação Social. Ministério de Então Ação Social. teve envolvimento de vários ministérios da Igreja Teosópolis. Teve a minha cirurgia, que eu fiz uma cirurgia há pouco Sim, tempo. também tem. Foi essa equipe que tem me ajudado. A ornamentação de vocês foi uma amiga minha que cedeu. Tem uma equipe de ornamentação. Foi uma amiga minha, Tânia, Isso. da TWT. Nós fomos buscar, né? Tem uns irmãos que trabalham aqui na Igreja Teosópolis que nos ajudam. Uma irmã que fez a nossa... Neiva. A irmã Neiva. Foi quem organizou tudo e foi tão maravilhoso. E os irmãos que trabalham na limpeza aqui da congregação. Isso, cara. Né? Isso mesmo. Marcelo, olha só, é interessante quando Deus ele entra num projeto, ele organiza e une pessoas em um propósito para glorificar o nome dele. E é isso que é importante, né, para nós hoje analisar como Deus trabalhou, como o Silvânia trouxe. Não foi só o Senhor, só não libertou, e só não, ele libertou, continua sustentando, né? Aí como é que Deus sustenta alguém? Deus ele começa a usar pessoas. Deus agora trabalha através do Espírito Santo no coração de pessoa. Aí Silvânia fez uma cirurgia. Silvânia foi ajudada pelo Ministério Social, pelo Ministério de Intercessão, pelo Ministério de Resgate, pelos mais humildes, os mais pequenos, ou que se acham pequenos dentro de uma congregação. Deus usou para nos ajudar. E isso é muito importante, né? Vocês então passaram, ficaram um grande período na Igreja Adventista, depois foram para a Igreja Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, inclusive, a Adventista, você tem uma história com a Adventista, né, Wildes? Tenho. A minha história com a Igreja Adventista começa na minha infância. Foi o primeiro contato bíblico que eu tive, foi com uma pessoa adventista. Um vizinho, ele me deu os primeiros ensinamentos bíblicos através da Igreja Adventista. Um irmão foi usado por Deus. Depois, assim que ele saiu da minha comunidade, a Igreja Assembleia, através de algumas irmãs, começa a minha vida dentro da Igreja Assembleia de Deus, onde eu fui batizado, acho que com uns 12 anos de idade. O meu pai, né, foi resgatado pelo Senhor, serviu ao Senhor da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus. O meu filho hoje congrega lá, a minha filha, a noiva do meu filho, a minha mãe, a minha esposa. A gente tem uma história dentro dos propósitos de Deus, que envolve irmãos, né? Vamos falar que Deus usou pessoas em cada denominação para estar nos ajudando. Isso é importante. É interessante isso, porque faz a gente lembrar novamente do casamento. Sim. Porque lá no casamento haviam várias denominações religiosas envolvidas no processo. Sim. Então parece que na história de vocês, várias denominações fizeram parte do processo. Vou trazer uma informação. No dia do nosso do resgate, que ali foi um resgate que eu lembro que eu estava com medo de ser morto, eu estava deitado no banco do carro de Marcelo. A gente ficava deitado no banco do carro enquanto Marcelo transitava com a gente procurando recursos. Tomara que Virgínia não veja esse vídeo. Para nos colocar em um local seguro. Ou seja,
E o mais interessante é que Ricardo, um amigo nosso, Ricardo Santana, que é um irmão nosso da Igreja Católica, junto com uma amiga da Secretaria de Assistência Social, Alessandra, é uma moça que estava com... Ela tem um nome indígena. Não esqueço dela. Sim. Esse casal de amigos nesse dia, aí você vem Igreja Adventista, Igreja Assembleia, Igreja Batista e os irmãos da Igreja Católica. Foi quem nos levaram até a fundação, foi os irmãos da Igreja Católica, o Ricardo Santana e essa moça que nos dias nos acompanhou. Eu vou te falar mais, nesse dia que a gente foi para Salvador, para a fundação, ia dentro do carro uma menina que também ia fazer parte de um outro processo de ajuda. É interessante, é muito interessante a união de pessoas. Quando Deus quer salvar, Ele usa pessoas para que possa acontecer uma libertação e o nome dele ser glorificado. Deixa eu lhe perguntar uma coisa para vocês dois. Eu quero que os dois respondam. Eu vou fazer a mesma pergunta, mas para os dois responderem a mesma pergunta. Vocês acreditam no poder transformador? Existe mesmo possibilidade de alguém que é viciado em drogas, ainda acontece isso, de pessoas viciadas em drogas, ou que estavam na prostituição, ou que estavam nas ruas. Deus ainda faz esse trabalho de transformação, ou isso é uma coisa que ficou no passado? Ele faz. Você acha o que, Silvânia? Ele continua a operar esses milagres? Com certeza. Com certeza. E eu digo mais ainda quando eu cansei de estar ali no fundo do Itão, né? Passar a noite ali usando crack. E quando chegar pela manhã, começar aqueles povo passar para lá e para cá e a gente ficar com vergonha de sair ali no meio deles porque está suja ou fedendo, né? Ou usada de drogas com os olhos acesos. E aí eu estava indo naqueles matos e clamando ao Deus que eu nunca servi, que eu nunca conheci verdadeiramente, mas eu ficava lá pedindo misericórdia, que Ele me tirasse daquela vida que eu já não aguentava mais, estar ali sendo escravizada. Então eu creio que se eu fui liberta foi porque várias e várias vezes eu clamei isso a Ele, mesmo sem conhecê-lo, mas por ver as pessoas que serviam a Ele, eu começava a pedir ajuda a Ele. E você acredita nisso ainda, que Deus ainda não foi com vocês só? Ele ainda pode fazer isso com outras pessoas? Marcelo, quando Silvânia fala que ela clamava ao Senhor dentro dos matos, eu lembro que lá em Porto Seguro, que a gente morou lá uma época, Silvânia ia se prostituir para trazer droga para mim que estava dentro de casa. Silvânia chegava com vários folhetos, ela catava folhetos na rua. Então ela chegava com vários folhetos. E aquilo me impressionava, né? Por quê que uma pessoa catava folhetos na rua? No momento eu estava desligado, não atentava para o que Deus estava fazendo, porque a minha dicção, né, a vontade de usar era muito grande, então eu me preocupava com a droga. Agora, depois de acontecer a libertação, eu quero deixar um recado. A Bíblia tem um versículo que diz: se verdadeiramente o Filho libertar, sereis libertos. Né?